Muito boa noite, estamos entrando no ar com mais um programa Entre Livros, diretamente da 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. A EBC aí com todos os seus veículos, fazendo uma cobertura sensacional aqui do evento. Inclusive amanhã, vale destacar, tem a comemoração de 10 anos do programa Rádio Maluca. Vai ser aqui ó, ao vivo, a transmissão diretamente da Arena Jovem Cecília Meirelles, que fica no pavilhão B a partir das 11 da manhã. Se você não estiver em Brasília, não puder vir para cá, você pode acompanhar pela rádio, né? Ao vivo, pela Rádio Nacional AM, pela Rádio Nacional da Amazônia, do Alto Solimões e a MEC AM do Rio de Janeiro. Não perde não, vai ser muito legal. Esse programa que já é tão legal, né? Vai ser mais legal ainda amanhã. E você pode mandar pergunta pra gente aqui pro programa, através da hashtag Jogo da Velha, né? EBC na Bienal. Manda pergunta pra gente. A gente já tem uma pergunta que chegou, daqui a pouquinho a gente vai fazer. Hoje o nosso assunto é cidades rebeldes e a crise dos modelos de representação política. Eu estou aqui com 3 convidados. O antropólogo José Jorge de Carvalho, que é professor pós-doutor da Universidade de Brasília. Ele escreveu o livro Inclusão Étnica e Racial no Brasil, a questão das cotas no ensino superior. Estamos também com a professora doutora da USP e Unicamp, Hermínia Maricato, que é arquiteta urbanista e autora do livro O Impasse da Política Urbana no Brasil. E também com o jornalista e escritor Mino Carta, que é diretor de redação da revista Carta Capital, já passou por vários outros veículos também, e lançou recentemente o livro O Brasil. Bom, já vou abrir perguntando para vocês sobre as manifestações, né? As cidades se rebelaram no ano passado, né? Ali no meio do ano, por volta de junho. Como é que vocês interpretam essas manifestações deflagradas a partir de junho de 2013? Começo eu? É mesmo? Se quiserem deixar a dama primeiro, não, faz. Primeiro a senhora. Pode ser. É isso. Como é que vocês interpretam? Pois é, essa questão da crise da representação política, ela é muito evidente, muito clara. Eu acho que as forças políticas que construíram, né, que nos permitiram sair da ditadura, elas se enfraqueceram, sem dúvida nenhuma, elas estão por demasiado no espaço institucional, mas eu, como urbanista, gosto muito de trazer a questão das cidades no Brasil, porque parece que elas caminharam para uma certa cegueira, né, a política no Brasil em relação às nossas cidades. Melhorar salário, melhorar renda é muito importante, mas não compra transporte coletivo, não compra saneamento básico, não compra uma cidade mais humana, menos violenta. Na verdade, nós precisamos de políticas urbanas, de reformas que cheguem nas cidades. As cidades hoje no Brasil, elas são pasto para obtenção de lucro, pura e simplesmente. Então, nossas cidades são profundamente desiguais, elas são muito injustas e eu acho que essa revolta teve tudo a ver com isso. E eu tenho certeza absoluta, conhecendo as cidades brasileiras, que isso não vai ter um fim em 2013, pura e simplesmente. Bom, eu acho santas as palavras da professora Hermínia, realmente, porque eu vejo as coisas do mesmo jeito. Quanto àquelas manifestações, eu penso que elas não tiveram um propósito claro, definido. Pode-se entender um certo mal-estar, pode-se perceber uma insatisfação difusa, mas falta uma definição clara. Inclusive porque faltam lideranças claras. E agora, tudo isso, no fundo, deságua no problema central, que é exatamente esse, a falta de representação, a falta do intermediário, a falta do mediador. Está faltando basicamente isso. Não existe uma liderança clara, mas será que isso não seria um ponto positivo, não seria uma novidade? Teria algum ponto positivo também isso? Concordando com os colegas, eu vejo que o Brasil tem uma falta de cidadania crônica. Nós somos uma nação pós-escravista. Nós apenas tivemos a abolição da escravidão e as cidades são racializadas também. Elas refletem a crise da comunidade negra brasileira, se reflete nas próprias cidades.
nas áreas periféricas que são majoritariamente negras, inclusive como Brasília. Eu creio que essas manifestações foram uma explosão da carência dessa cidadania. Eu acho que nós precisaríamos de um segundo momento, parecido com o que o Emílio Carlos está falando, para agora ter um pensamento de um poder constituinte sobre ela. A explosão, ela fica no nível, como se fosse no nível direto do evento. E o poder constituído não se altera por causa dessa explosão, ela pode ser contínua e não se altera. É preciso chegar a um estágio intermediário de construir um poder popular, uma proposta de governo popular constituinte a partir das manifestações. As manifestações pararam em certo momento, é como se elas tivessem sido interrompidas em um ciclo. O momento seguinte agora é pensar. Ela tem que ter lideranças e propostas para amalgamar a energia que foi calculada e pressionar o Estado, pressionar as instituições para uma nova Constituinte, com certeza. Inclusive tem muito a ver com a pergunta que chegou para a gente pelo Facebook, da Carol Monteiro. Ela pergunta para os 3 convidados. Nos anos 80, o diálogo entre movimentos sociais e as manifestações pela direta já levaram à formulação da base da Constituição de 88. Vocês acham que essas manifestações de agora podem construir algo parecido? Bom, levaram como consequência cronológica, mas eu não vejo grande nexo, grande ligação entre as manifestações pelas diretas já e a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88, ao meu ver, é insatisfatória, não é a que mais convém, não convinha então e convém ainda menos hoje. E, por outro lado, as diretas já queriam algo que naufragou. E naufragou em algo terrível, ao meu ver, chamado Aliança Democrática, que de democrático não tinha nada, que era uma imposição das circunstâncias diante da qual houve uma condescendência por parte de quem pensava de maneira oposta, porque queria as diretas. Eram as diretas aquilo que se buscava. E aí, graças àquele que se tornaria vice-presidente da República e depois presidente, a emenda do Dante de Oliveira foi rechaçada por 3 votos. Então foi um logro. E não vejo relação, realmente, insisto nesse ponto, entre aquela manifestação, que a meu ver é um movimento empolgante, e a Constituição de 88. Bom, a luta por pelo direito à cidade, ela envolveu muitos grupos diferentes agora, né? E também coletivos, principalmente vinculados à produção cultural, né? Uma certa irreverência também, né? Por parte de alguns personagens, o Rafuco é um desses personagens, por exemplo. Que novas características que esses grupos emprestaram a essas manifestações? O que tem de novo? Pois é, o que é essencialmente novo é a independência em relação a partidos e o Estado, não é? O Estado acabou engolindo os movimentos que tinham muita energia nos anos 80, não é? Parte dos anos 90 também, inclusive sindicatos, movimentos sindicais e movimentos sociais e partidos, não é? Então, essa população que foi à rua, ela existe esse mal-estar difuso, isso é evidente, mas a questão do transporte urbano é um absurdo, é um escândalo o que se sofre com o transporte urbano nesse país. E não é só o transporte urbano, nós temos outros problemas urbanos que hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é? Em 26 metrópoles que estão sendo pesquisadas no mundo, São Paulo é a que apresenta o maior indicador de depressão, ansiedade mórbida e comportamento impulsivo. Quer dizer, é impossível você viver numa cidade tão desumana. Hoje o valor do metro quadrado dos imóveis, aliás, hoje não, nos últimos 3 anos, subiu 154%, não é? E o que é mais incrível é que é exatamente quando o governo volta a investir nas cidades, você tem um problema que é esse absurdo número de automóveis e obras só voltadas para o automóvel e um absurdo boom imobiliário
que está levando a população pobre mais para fora da cidade. Então, realmente, eu acho que o meu papel é esse aqui, porque eu fico morrendo de vontade de dar palpite aqui na área dos meus colegas. Mas fique à vontade. Eu acho que o analfabetismo urbanístico no Brasil é uma coisa tão grande que eu não posso perder a oportunidade de lembrar que as cidades estão intermediando a vida social de 80% da população desse país. E eles concordam, né? Eu concordo plenamente. Acho santas, continuam a ser santas as palavras da professora Hermínia. Não, é terrível como elas, no fundo, espelham o problema básico do país, que continua a ser sempre o mesmo. Nascido, como dizia o professor antes, nascido da grande desgraça brasileira, a principal das várias desgraças que se abateram sobre esse país, que são 3 séculos e meio de escravidão. Não resolvida até hoje, porque se quisermos, a Casa Grande e a Senzala continuam de pé. Continua existindo. É perfeito. O deflagrador, né, em 2013, foram os preços das passagens. Isso seria uma tradução da insatisfação com o sistema de transporte de uma maneira geral. É a mesma coisa, por exemplo, de pessoas quando o trem enguiça no Rio de Janeiro, que quebram os trens. Perfeito. As pessoas não sabem manifestar ainda. O que elas precisam aprender? Como é que a gente pode iluminar, fazer com que as pessoas saibam se manifestar melhor? Ou estão fazendo certo já? Não, eu creio que a cultura política é que começou naquele momento e ela vai ter que ser renovada, ela vai ter que ser trabalhada a partir das manifestações. E corre o perigo, inclusive, dessa cultura política ser meio que abortada. E até porque o Estado está reagindo violentamente já. Assim. Se você for pensar bem, apesar de que supostamente estamos no Estado de Direito, o Exército Brasileiro está nas ruas. Tá? Ele está matando gente na Maré, no Rio de Janeiro. Ele estava em Salvador há 2 dias atrás. As Forças Armadas estão, na verdade, cumprindo um papel que elas não deveriam estar cumprindo nesse momento. Então, não é a crise do transporte é uma crise geral da cidadania, que os partidos, como o colega colocou, já não dão conta mais de resolver. Então, para mim, o que está em questão com as manifestações a partir de agora é uma nova cultura política, é um trabalho de consciência política e procurar, inclusive, os modelos, procurar em vários outros países do mundo como nós vamos sair, porque não vai reproduzir a Constituição, nem sequer as propostas que tinham de reforma política que tinham colocado algum tempo atrás, elas não vão satisfazer a crise de cidadania que nós temos nesse momento, que é muito grave. Esse assunto é quente, a gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente vai voltar a falar sobre as cidades rebeldes e a crise dos modelos de representação política daqui a pouquinho depois do intervalo. É a EBC na 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Até já. Estamos de volta com Entre Livros, diretamente da 2ª Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília, ao vivo. Bom, a gente está de volta. Hoje o nosso tema é Cidades Rebeldes e a crise dos modelos de representação política. E eu estou aqui com o antropólogo José Jorge de Carvalho, também com a professora doutora da USP da Unicamp, Hermínia Maricato, e também com o jornalista e escritor Mino Carta. Bom, eu já vou perguntar para você, Mino, como é que você vê a nova mídia, né, essa mídia independente, que faz agora uma cobertura diferente? Você acha que é muito diferente? E a velha, né, o que a gente poderia chamar de a velha mídia, ou a mídia que já está aí há mais tempo estabelecida? Independente do quê? Em relação em relação à cobertura das manifestações de 2013, principalmente. Eu não acho que a nossa mídia seja realmente independente, pelo menos não se afasta dos desejos e dos interesses da Casa Grande. São os porta-vozes da Casa Grande. A mídia estabelecida. A mídia estabelecida, os jornalões, isso que chamamos de grande mídia. Para mim é muito pequena, mas para eles chamam de grande. Então, essa grande mídia está sempre executando as ordens, ou seja, serve à Casa Grande. Né? De alguma maneira. E essas novas mídias? Mídia ninja, né, seria um dos expoentes e tal, mas muita gente fazendo ali uma cobertura ao vivo, tentando mostrar o que, segundo eles, não é mostrado por essa grande mídia. Eu não sei até que ponto isso influi e também não sei até que ponto essa mídia, digamos assim, alternativa é realmente eficaz.
sinto que a ignorância domina o ambiente. A ignorância, a falta de preparo, a falta de conhecimento da nossa história, inclusive. É uma coisa trágica aqui, não. É um momento muito ruim o que estamos vivendo. Mas mesmo se a gente achar que está sendo mal executado, será que não existe uma boa intenção por trás? Será que isso pode melhorar? Não, eu acho que o que existe de bom, eu acho que está no novo, né, atualmente. Realmente é massacrante os jornalões e a nossa TV. É massacrante, né? Como desinforma, é alguma coisa. Outro dia eu vi uma pesquisa que 97% dos entrevistados diziam que se informavam por meio da televisão. E a televisão, ela prega alguns programas uma ideia fascista, de pôr a pessoa no tronco, de matar, de inclusive, esfolar. mas sem contar a má qualidade em geral dos programas apresentados. Quer dizer, nada que contribua para a iluminação da nação, para um progresso intelectual. Exato. Nada. Mas com a existência das redes sociais agora, existe, por exemplo, uma reação a esses discursos fascistas, não é? Existe alguma, pelo menos, reação, né? A gente vê que não é a grande parte ou existe a uma totalidade, brecha, né? Eu acho que existe e uma também brecha. já existe uma coisa de você acompanha pela televisão, mas com uma visão crítica de saber que nem tudo que está ali é verdade, como as pessoas acreditavam antigamente, concordam? Claro, mas tem que haver uma mistura entre você desenvolver uma atitude crítica e de qualquer maneira se formar também. E exigir... As duas coisas têm que ir juntas. Então, é claro, a mídia alternativa ajuda porque ela corrige, inclusive, distorções colocadas pela grande mídia. Mas não necessariamente ela pode formar, que é a segunda parte dessa história. Por exemplo, ontem eu vi no Jornal Nacional falando sobre a morte de Garcia Márquez. Eles conseguiram comprar uma matéria norte-americana, porque os Estados Unidos proibiu Garcia Márquez de entrar no país dele por décadas. Então, ele é um inimigo dos Estados Unidos porque ele era comunista. Eles aproveitaram para ser anti-Cuba, para falar da morte de Garcia Márquez e falaram que era um homem estranho porque ele gostava de ditadores. Mostraram fotos dele ao lado de Fidel Castro. Ou seja, a matéria não era sobre a morte de Gabriel Garcia Márquez. Então, o jovem que pode estar ali não está sabendo que aquilo ali está passando a mensagem, na verdade, anti-Cuba. A geopolítica nossa é da pior qualidade. Então, a mídia alternativa também tem que ser formativa e não apenas desconstruir, digamos, a história mal contada pela grande mídia. E essa formação é um trabalho que nos alcança a todos nós. Ele tem que ser intergeneracional, que é um desafio para todos. Encontrar um diálogo entre as gerações, para que se torne mais densa a cultura política do país. Mas o problema da ignorância é um problema que mexe demais comigo, porque eu vejo isso, assisto a isso, até mesmo no ambiente jornalístico, os jovens jornalistas são de uma ignorância monstruosa. Agora então, mas vamos ver o que aparece de brecha. A discussão sobre os 50 anos da ditadura, ela está se constituindo num marco muito importante na nossa sociedade este ano. Quer dizer, esse é um momento de abertura. É um meio século depois, finalmente, parte da população brasileira está se informando e isso dá muita consciência. Sim, sem dúvida. Não é? Porque, olha, eu ouvi muita mentira, claro. Eu não sabia que isso tinha existido. Exatamente. Então, isso traz a consciência. Nesse sentido, eu acho que interessante que esses 50 anos caiam em ano de eleições? Sem dúvida. Pode ser. Eu acho interessante. Eu tenho visto, por exemplo, depoimento de pessoas que passaram 40 anos sem falar o que tinha acontecido. Então, esse falar e os jovens ouvirem é muito novo isso. Aqui mesmo, nessa feira, nessa Bienal de Livros, você vê o quanto se discute o que foi a ditadura. Nós ficamos décadas com trauma, é como se a gente tivesse um trauma de infância que não podia ser tratado, e ele está sendo tratado. E era a revolução. Distanciamento, né? Era a revolução. Agora não, agora é golpe, todo mundo sabe que foi golpe, que ainda torturou, que matou. Ainda existem ditadura militar e isso me desagrada, devo dizer. Eu prefiro que digam ditadura, ponto.
Porque o que tinha É verdade. por trás dos militares que executaram, evidentemente, o serviço sujo, como bons gendarmes, como um exército de ocupação, na verdade, o que tinha por trás eram os interesses da Casa Grande. Uma elite. E o filme de Silvio Tendler está mostrando que haviam mais de 8.000 militares que foram expulsos, caçados, torturados. Então, de fato, não é uma ditadura dos militares. Era alguma coisa que interessava principalmente aos Estados Unidos. Claro. Isso também está claro agora. Claro. A gente tem uma perguntinha que já chegou aqui pelo Facebook, a Renina Valejo, ela tem um nome parecido com o meu, Renina Valejo. A democracia representativa já atingiu o seu limite, uma vez que as manifestações mostraram grande insatisfação com esse modelo? O que vocês acham que precisa mudar? Pergunta Renina. Mudar? Não, eu acho que tinha que fazer uma nova Constituição. É isso. Muito mais radical, muito mais plural, plurirracial, pluriétnica. Não é só o modelo de copiar a Inglaterra ou copiar a França, até porque a metade da população aqui é negra. Nós não temos deputados negros. Você teria que ter cotas para uma parte das vagas do Congresso serem para negros. Você tem que acabar com o Senado para começar, né? E fazer uma casa única, aquilo é ridículo. Aqueles 8 anos de um ladrão que comprou a vaga do outro e ficou de suplente, depois você fica ali durante 8 anos. Isso tem que acabar simplesmente. Totalmente apoiar. Apoiar, então não tem como. E outra coisa, os indígenas também têm que ter cotas para eles no Congresso. Porque são 300 nações indígenas, 140 línguas. Ou seja, não pode ser uma Constituição que, de novo, faça um parlamento branco, que é o que nós temos hoje. Um parlamento branco com voto distrital, ou com voto... Não adianta. Você tem que radicalizar o processo de representação política. E isso é o processo que tem que ser desencadeado agora, aproveitando a energia das eleições. Mais do que pensar, então, numa nova mídia, a gente tinha que pensar em novos representantes, nova legislação. Ao estabelecer, ao criar uma nova Constituinte, nós estaríamos criando tudo mais, porque é uma decorrência. Você estabelece as regras básicas ao elaborar uma nova Constituição. A partir daí, a coisa poderia realmente crescer no sentido correto e mudar esse país, de fato. E acabar com o financiamento privado de campanha. Inclusive. Vamos chegar lá, né? Bom, qual é a conexão que vocês enxergam entre esse movimento que aconteceu no Brasil e outros semelhantes, diríamos, que aconteceram, como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, os indignados da Espanha? Existe eu pessoalmente acho difícil comparações. Os movimentos na Europa, por exemplo, Espanha, são motivados pela crise econômica. Então, as pessoas estão sofrendo muito, tem altos índices de desemprego, tem muita gente que empobreceu dramaticamente, enfim. Então, esses protestos têm essa origem. No caso do mundo árabe, temos situações completamente distintas das nossas. Grave, a nossa também é grave, mas não é daquela gravidade. Mas nós estamos numa situação de desemprego que é a mais baixa desde que ele é registrado. Sim. Né? Isso é diferente, sim, pois por exemplo, da Espanha. Não é que seja um emprego... Não é um emprego maravilhoso. Não é um emprego maravilhoso. É preciso dizer, porque nós exageramos esse ponto de vista ao dizer, não, aqui não tem desemprego. Sim, quase, mas como? Mas eu diria que, complementando os dois, a degradação da vida é maior no Brasil. Talvez o ponto para mim focal dessa degradação generalizada da vida, da cidadania, como você está dizendo, na vida, nas cidades, na água, que agora é privatizada, você não pode nem bebedouro existe mais para as pessoas. É uma degradação generalizada da vida, isso que motiva. Não é só que a Espanha pode se recuperar economicamente, mais ou menos. Então é mais focado, que encontra uma solução para isso. O nosso é grave, porque trata-se de uma crise generalizada de sociedade, de pacto da sociedade. Tem que refazê-la a partir da nossa história. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa, porque isso é um assunto, né? Mas foi ótimo, porque a gente já abriu essa discussão. Tomara que todo mundo esteja pensando bastante sobre isso. Pensando, né? Vocês já sugeriram aqui algumas soluções. A gente pode pensar em mais algumas, né? E que bom que a gente está pensando, né? Que bom que a gente está revendo 50 anos de golpe, que bom que a gente está analisando o futuro da gente, principalmente em ano de eleições, né? Bom, a gente tem aí alguns segundos para terminar o programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a contribuição de vocês.
Foi uma honra tê-los aqui hoje. E amanhã, às 7h30 da noite, a gente volta com os professores Muniz Sodré e José Ribamar Bessa e também a advogada Fernanda Caingangue. Nossos convidados vão conversar sobre a construção das desigualdades sociais na história do Brasil. A gente vai continuar falando mais, né, de alguma forma, do mesmo assunto de hoje. Eu aguardo vocês amanhã. É a EBC Brasil na Bienal do Livro, na segunda Bienal Brasil do Livro e da Leitura em Brasília. Até!